No coração de um mundo aparentemente em desordem, com tensões fervilhando em vários continentes, uma história se destaca como um testemunho da resiliência humana e um lembrete sombrio da fragilidade da paz. O conflito em curso na Ucrânia capturou novamente a atenção global, não apenas por suas implicações imediatas, mas pelo intrincado jogo geopolítico que representa. A situação permanece tão volátil quanto sempre, com desenvolvimentos que poderiam potencialmente remodelar alianças e estratégias internacionais. Nossa atenção hoje está voltada para os movimentos ao longo da frente ucraniana, as manobras estratégicas em regiões como Sumy e Donetsk, e as discussões de alto risco entre líderes globais que podem alterar o curso deste conflito. A região de Belgorod tem sido o epicentro de uma série de manobras agressivas ucranianas. Surgiram relatos detalhando os esforços ucranianos para avançar em áreas como Demidova e Grafov. No entanto, a névoa da guerra lança uma sombra sobre a clareza desses relatos, com relatos conflitantes de várias fontes. Alguns afirmam que os ucranianos fizeram avanços significativos, enquanto outros oferecem uma visão mais conservadora, sugerindo que o progresso foi mínimo. Em meio a essa incerteza, surgiram evidências visuais, retratando ataques de drones russos contra veículos e tropas ucranianos. Essas imagens servem como uma confirmação contundente das hostilidades em curso e ressaltam a seriedade da situação. É um lembrete de que, em meio às narrativas tecidas por ambos os lados, a confirmação visual é um barômetro crítico da verdade. Essa complexidade é ainda mais agravada pela importância estratégica dessas regiões, onde o controle pode inclinar a balança do poder. Enquanto isso, a região de Sumy tornou-se outro ponto focal, onde sussurros de uma ofensiva russa significativa pairam no ar. A especulação é desenfreada de que, caso as forças russas neutralizem as posições ucranianas em Kursk, um grande avanço em Sumy pode seguir. Fontes russas têm sido vocais sobre essa possibilidade, ecoando sentimentos semelhantes das autoridades ucranianas. Nas últimas horas, o exército russo teria feito progressos em Bifik, uma área que eles têm observado há algum tempo. Com ganhos incrementais nessa localidade, a possibilidade de uma tomada russa completa parece cada vez mais provável. Este desenvolvimento é espelhado no sul de Donetsk, onde forças russas e ucranianas têm se envolvido em um jogo de xadrez de alto risco, cada uma tentando superar a outra. Relatos de fontes como SUAC Maps sugerem que o exército russo avançou significativamente ao norte de Rassol, marcando uma mudança nas dinâmicas territoriais. As manobras táticas nessas regiões não são incidentes isolados, mas parte de uma estratégia mais ampla. Ambos os lados estão aproveitando todas as vantagens, com as forças ucranianas supostamente fazendo ganhos em diferentes posições, retomando áreas a oeste de Andrika. Em uma reviravolta dramática dos eventos, as forças ucranianas também teriam reentrado em partes de Konsi, destacando a natureza fluida do controle neste conflito. A imagem das forças russas atacando posições ucranianas dentro de Konsi serve como um símbolo potente da contestação feroz por domínio. No entanto, além do campo de batalha, outro enredo se desenrola. Uma conversa de imensa consequência ocorreu entre o presidente russo Vladimir Putin e o ex-presidente dos Mercosul, Donald Trump. Este diálogo centrou-se na possibilidade de um cessar-fogo, um vislumbre de esperança em um cenário por demais sombrio. A Rússia teria concordado com um cessar-fogo limitado, focando em interromper ataques em infraestrutura crítica, em vez de uma cessação total das hostilidades. Esta proposta é significativa, dado o impacto dos ataques russos na infraestrutura da Ucrânia, que tem sobrecarregado severamente seu setor energético. Por outro lado, os ataques de drones ucranianos infligiram danos substanciais aos interesses econômicos da Rússia, particularmente em sua indústria petrolífera. O potencial fim dos ataques à infraestrutura poderia ser um passo crucial em direção a negociações de paz mais amplas. No entanto, esta proposta é recebida com ceticismo. As autoridades ucranianas enfatizam a necessidade de discussões detalhadas, cautelosas em se comprometer com termos que possam comprometer sua posição estratégica. Como prova das hostilidades em curso, drones ucranianos recentemente alvejaram um ponto de trânsito de petróleo russo na região de Krasnodar,
incendiando um fogo que ardia por horas. Essa dança delicada de diplomacia e guerra reflete as correntes geopolíticas mais amplas em jogo. A possibilidade de um acordo entre a Rússia e a Ucrânia sobre essa questão específica é amplamente influenciada por pressões externas, notadamente dos Estados Unidos. A administração Biden tem pressionado por uma redução nos ataques relacionados ao petróleo para estabilizar os preços globais do petróleo, que tem implicações diretas para a economia americana. Essa pressão abriu um diálogo que, embora não tenha produzido um cessar-fogo abrangente, pode preparar o terreno para futuras negociações. O mundo observa enquanto esses eventos se desenrolam, cada desenvolvimento uma peça de um quebra-cabeça maior. A questão permanece. Esses primeiros passos em direção a uma paz limitada podem abrir caminho para uma resolução mais substancial. Os riscos são altos e o caminho à frente está repleto de desafios. Enquanto contemplamos essas possibilidades, é preciso se perguntar o que o futuro reserva para a Ucrânia e para a comunidade internacional mais ampla. Poderia este ser o começo de um novo capítulo ou apenas uma pausa temporária em um conflito de longa data? As respostas ainda estão para ser escritas e, como sempre, convidamos você a se juntar a nós nesta jornada de descoberta e reflexão. Fique atento para mais atualizações e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais análises perspicazes. À medida que nos aprofundamos nas complexidades do conflito ucraniano, é crucial entender o elemento humano por trás das manobras estratégicas e dos diálogos políticos. A guerra na Ucrânia não é apenas uma série de avanços e recuos táticos. É um testemunho do espírito indomável de uma nação apanhada no fogo cruzado das dinâmicas de poder globais. A resiliência do povo ucraniano, suportando a devastação da guerra, serve como um lembrete pungente dos sacrifícios feitos em nome da soberania e da liberdade. Suas lutas trazem à luz o custo do conflito, não apenas em termos de território e recursos, mas nas vidas para sempre alteradas pelo espectro da guerra. A situação na região de Belgorod, marcada por tentativas ucranianas de ganhar terreno, destaca o empurra-empurra incessante do engajamento militar. Apesar da incerteza em torno da extensão dos avanços ucranianos, uma coisa permanece clara: a determinação em recuperar e resistir. Essa determinação é refletida na resposta das forças russas, enquanto elas utilizam a tecnologia de drones para manter sua vantagem estratégica. As imagens de ataques de drones russos em veículos e tropas ucranianos são mais do que apenas táticas militares. São um símbolo da luta contínua por domínio, onde tecnologia e estratégia convergem em uma batalha de vontades. Na região de Sumy, a antecipação de uma grande ofensiva russa paira pesada, lançando uma sombra sobre o status quo frágil. O potencial para uma mudança significativa no controle territorial ressalta a volatilidade da situação. As forças russas, posicionadas para capitalizar sobre qualquer vulnerabilidade ucraniana, estão prontas para fazer movimentos decisivos caso a oportunidade surja. A captura de novas posições em Bivsy é indicativa dessa estratégia, enquanto o exército russo consolida metodicamente seus ganhos. A tensão nesta região é palpável, com cada lado ciente dos riscos elevados envolvidos neste jogo geopolítico de xadrez. Os desenvolvimentos em Donetsk ilustram ainda mais a complexidade do conflito. Aqui, forças ucranianas e russas estão presas em uma dança delicada de ataque e defesa, cada uma buscando explorar as fraquezas da outra. Os avanços russos relatados ao norte de Rassol e Andrika, justapostos aos esforços ucranianos para recuperar território perdido, são emblemáticos da luta mais ampla por controle. A reentrada das forças ucranianas em partes de Kherson adiciona outra camada a esse intricado cenário, enquanto o fluxo e refluxo do controle territorial continua sem cessar. Enquanto essas manobras militares capturam manchetes, a conversa entre Putin e Trump representa um tipo diferente de campo de batalha, um de diplomacia e negociação. A proposta de um cessar-fogo limitado, focando em interromper ataques em infraestrutura crítica, oferece um vislumbre de esperança em meio ao caos. Este diálogo, embora repleto de complexidades, significa uma potencial mudança rumo à desescalada.
A cessação de ataques à infraestrutura poderia aliviar algumas das pressões imediatas enfrentadas por ambas as nações, proporcionando um breve alívio do ciclo implacável de retaliação. No entanto, esta proposta não está sem seus desafios. As autoridades ucranianas, cautelosas com as implicações, pedem um exame minucioso dos termos, buscando clareza e garantias antes de se comprometerem com qualquer acordo. O recente ataque de drones ucranianos a um ponto de trânsito de petróleo russo, resultando em um incêndio significativo, ressalta a tensão contínua e a natureza frágil de qualquer possível trégua. Por outro lado, as alegações russas de drones ucranianos interceptados refletem o ceticismo e a desconfiança que permeiam essas discussões. Este drama em desenvolvimento é um microcosmo das correntes geopolíticas mais amplas, onde as nações lutam com as complexidades da guerra moderna e da diplomacia. O potencial acordo sobre ataques à infraestrutura, influenciado por pressões externas dos Estados Unidos, destaca a interconexão das economias globais e os efeitos em cascata dos conflitos regionais. O esforço da administração Biden para estabilizar os preços do petróleo, visando mitigar impactos econômicos, sublinha a intrincada teia de interesses e alianças que definem as relações internacionais. Enquanto navegamos por estas águas turbulentas, a questão permanece. Esses passos iniciais em direção a uma paz limitada podem servir como catalisadores para negociações mais abrangentes? O caminho à frente é incerto e os desafios são formidáveis. No entanto, a possibilidade de diálogo oferece um vislumbre de esperança, uma chance para ambas as nações encontrarem um terreno comum em meio à discórdia. Ao contemplarmos esses desenvolvimentos, convidamos você a refletir sobre as implicações mais amplas e o potencial para um futuro mais brilhante. Fique engajado e vamos continuar esta jornada juntos, explorando as complexidades do nosso mundo e as histórias que moldam nosso destino coletivo. Ao continuarmos nossa exploração do conflito ucraniano, as complexidades desta saga geopolítica tornam-se cada vez mais aparentes. A interação de estratégia militar, negociações diplomáticas e o custo humano da guerra pintam um quadro vívido de um mundo em fluxo, lutando com os desafios de um cenário em rápida mudança. Os desenvolvimentos na Ucrânia servem como um microcosmo de tensões globais mais amplas, onde as nações são forçadas a enfrentar escolhas difíceis e navegar por um labirinto de interesses concorrentes. A situação em curso em Belgorod, onde as forças ucranianas se esforçam para afirmar sua influência, exemplifica a tenacidade e determinação de uma nação que se recusa a capitular. Apesar da incerteza em torno da eficácia dessas manobras, o impulso para recuperar território perdido e desafiar os avanços russos permanece inabalável. Esta determinação é encontrada com igual determinação das forças russas, que aproveitam a tecnologia e o acumen estratégico para manter sua posição. As imagens de ataques de drones, embora impactantes, são um testemunho da natureza evolutiva da guerra, onde batalhas tradicionais são complementadas por tecnologia de ponta e inteligência em tempo real. Na região de Sumy, o espectro de uma grande ofensiva russa continua a pairar, lançando uma sombra sobre o equilíbrio frágil. O potencial para mudanças territoriais significativas ressalta a volatilidade da situação e os altos riscos envolvidos. A captura estratégica de posições em BFC pelas forças russas é um movimento calculado, projetado para consolidar sua posição e se preparar para possíveis escaladas. Essa tensão é espelhada no sul de Donetsk, onde ambos os lados se envolvem em um delicado equilíbrio de poder, cada um manobrando para obter vantagem em um jogo de xadrez de alto risco. O recente diálogo entre Putin e Trump adiciona uma nova dimensão a esta narrativa complexa. A proposta de um cessar-fogo limitado, centrado na interrupção de ataques à infraestrutura crítica, oferece um vislumbre de esperança para a desescalada. Esta iniciativa, embora repleta de desafios, representa um ponto de virada potencial, onde a diplomacia e o diálogo podem abrir caminho para esforços de paz mais amplos. A cessação de ataques à infraestrutura poderia proporcionar uma trégua muito necessária para ambas as nações, permitindo-lhes reagrupar e reavaliar suas estratégias.
No entanto, esta proposta é recebida com ceticismo e cautela. As autoridades ucranianas, cientes das implicações, enfatizam a necessidade de clareza e discussões abrangentes antes de se comprometerem com qualquer acordo. O recente ataque de drones ucranianos a um ponto de trânsito de petróleo russo, resultando em um incêndio significativo, destaca a tensão contínua e a fragilidade de qualquer possível trégua. As alegações russas de drones ucranianos interceptados ilustram ainda mais a desconfiança e as complexidades que definem essas negociações. Este drama em desenvolvimento é um reflexo das correntes geopolíticas mais amplas, onde as nações são compelidas a navegar por uma teia complexa de alianças, interesses e imperativos estratégicos. O potencial acordo sobre ataques à infraestrutura, influenciado por pressões externas dos Estados Unidos, sublinha a interconexão das economias globais e as implicações de longo alcance dos conflitos regionais. O esforço da administração Biden para estabilizar os preços do petróleo, visando mitigar impactos econômicos, destaca o intricado equilíbrio de poder e influência que molda as relações internacionais. Enquanto ponderamos o futuro deste conflito, a questão permanece. Esses passos iniciais em direção a uma paz limitada podem servir como base para negociações mais abrangentes? O caminho à frente está repleto de incertezas e desafios, mas a possibilidade de diálogo oferece um vislumbre de esperança. É uma oportunidade para ambas as nações encontrarem um terreno comum e explorarem caminhos para a resolução em meio à discórdia que definiu suas interações. Ao concluirmos esta exploração, convidamos você a refletir sobre as implicações mais amplas desses desenvolvimentos e o potencial para um futuro mais brilhante. A história da Ucrânia é de resiliência e determinação, um testemunho do espírito duradouro de uma nação que luta por paz em meio à adversidade. Junte-se a nós enquanto continuamos a navegar por esses tempos turbulentos, buscando compreensão e insights sobre os eventos que moldam nosso mundo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada e esperamos compartilhar mais histórias e insights nos próximos dias. Fique engajado e vamos explorar juntos as complexidades do nosso mundo.